Olá, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira à noite, véspera de feriado. Estamos juntos, né? Pessoal que entrou, queria saber só se estão escutando direitinho, por favor. Vocês podem me dar esse retorno? Se o áudio está chegando bem aí, a imagem está boa. Oi, Sueli, muito obrigado, minha querida. Então tá tudo bem, é isso? Obrigado, Aparecida, muito obrigado. Pois, então, vamos começar. Obrigado, Sâmia, pelo retorno. Vamos começar, então, tá bom? Então, como sempre, antes das nossas palestras, a gente sempre lê uma mensagem e faz uma prece, para que a gente possa se asserenar, ficar um pouco mais tranquilo, depois da correria, né, do dia a dia, do trabalho, enfim, das coisas do cotidiano. Vamos lá então. Então, eu escolhi aqui uma mensagem que eu vou usar também durante a explanação, e é do livro Vinha de Luz. O nome da mensagem é O Teu Dom. E começa com uma frase de Paulo, numa carta a Timóteo, falando o seguinte: não desprezes o dom que há em ti. Vamos então fazer a explicação, né? Ler aqui. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam de luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam inchadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que podes ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Então, fazendo uma breve explicação, ele nos fala que todos nós temos dons, que nós não devemos necessariamente ser médiuns para ter essa comunicação também com os bons espíritos, e que a mediunidade, ela não é um presente para aqueles mais elevados, e que nós seremos capazes de receber novos dons se também formos capazes de partilhar essa luz que nos é dada todos os dias, né? Essas oportunidades de aprendizado, esses talentos que nós temos e que muitas vezes nós escondemos
pelo orgulho, pelo egoísmo, enfim, nós não compartilhamos. Então por que nós vamos pedir a Deus mais luz ou mais coisas se a gente não consegue nem compartilhar aquilo que nós já temos? E usar aquilo, o que é compartilhar? Aquilo que nós já temos, nos nossos talentos, nossos dons. É fazer o bem, como ele mesmo fala. A obrigação fundamental nossa, trabalho no bem, incessantemente, na concretização dos celestes desígnios. É isso. Pois vamos então fazer aqui uma oração. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar, apenas a título de concentração. E vamos, mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos juntos nessa noite de terça-feira, que nós possamos asserenar nossa mente, que nós possamos ter a capacidade de estudar, adentrar um pouco mais nessa doutrina de fé, de amor, de caridade, consoladora, conformadora, para que fiquemos mais fortes e possamos ir em direção a Ti, Jesus, a Ti, Pai, com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais fé. Obrigado mais uma vez por este encontro, que possamos então realizar um bom trabalho e que nós possamos também sempre pensar no amor e na caridade como a porta da salvação. Que assim seja. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Veras, sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar e hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês, tá bom? Eu nunca digo que é uma palestra, eu não acho que eu seja palestrante, mas que a gente pode sim trocar algumas ideias e, se possível, se alguém quiser fazer algum comentário, também fique à vontade, que a gente pode utilizar nessa conversa, tá bom? Numa palestra presencial é mais difícil porque pode perturbar um pouco a palestra, mas aqui a gente consegue fazer isso aí, acho que tranquilamente, tá certo? Então fiquem à vontade também. E nos foi dado a responsabilidade de falar sobre um tema muito importante, que é o tema, né, sempre muito delicado, que exige muito estudo, que é o tema da mediunidade através do livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro de André Luiz, né, o autor André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, se não me engano, no ano de 1957, se não me engano, tá bom? Mas vamos lá. Então é o seguinte, eu tive muita dificuldade em pensar como fazer um resumo desse livro, né? Porque afinal de contas é um livro de 30 capítulos, um livro grande, que ele vai destrinchando várias situações que podem ocorrer durante o fenômeno mediúnico, tanto nas casas espíritas como fora dela, tá bom? Então eu decidi falar um pouco sobre o livro, mas de uma forma geral também, o que seria, digamos, interessante de a gente discutir e lembrar, relembrar, refletir sobre essa questão da mediunidade, né? Dentro e fora da casa mediúnica também. Mas antes de a gente começar, eu queria falar muito sobre o primeiro capítulo, na verdade o prefácio desse livro, que foi escrito por Emmanuel, certo? O nome desse prefácio se chama Raios, certo? Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Olha só, Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. E aí a gente vai entender por que ele conseguiu colocar tudo isso num título só. Como é que isso se interliga? Achei bastante interessante. E ele começa a explicar
né, a importância de saber como nós somos feitos de energia e como é que essas energias são capazes de se interligar. E ele começa lá atrás, falando de Leucipo, né, que foi um teórico, junto com Aristóteles, né, teóricos gregos, que começaram a estudar, digamos assim, as indivisibilidade das partículas. Então eles acreditavam, teoricamente, obviamente não tinha como eles na época fazerem pesquisas, né, que comprovassem, mas eles conseguiram formular teorias de que a matéria ela é feita de partículas cada vez menores até se chegar numa partícula indivisível, certo? E foi já na década no século XX, né, que através de várias experimentações, Dalton conseguiu fazer uma teoria e comprovar, né, o que nós chamamos hoje de teoria atômica, onde ele foi dividindo a matéria, até encontrar o átomo, né? E achando que ali seria ainda, né, talvez não tivesse terminado a procura por essa, digamos assim, essa partícula, né, cada vez menor, cada vez menos divisível. No átomo nós sabemos, né, que tem os elétrons, né, tem os prótons, ou seja, tem várias outras partículas, e chegaram até os quarks, que hoje são considerados as menores partículas, certo? Já, digamos, encontradas. E essa procura não acaba. Eu sei que nessa procura contínua, intermitente, acabou que em 2013, através de um experimento, eles encontraram uma matéria, uma partícula que eles chamaram bóson de Higgs, e denominaram essa partícula de partícula de Deus, né? E essa partícula de Deus, até então, é a menor, digamos assim, partícula, só que, na verdade, ela não é partícula. Na verdade, ela é uma energia, certo? Quando eles começaram a destrinchar, eles começaram a ver que, na verdade, as partículas, elas são o quê? Elas são, na verdade, vibrações de energia. Essa energia, ela vai, né, vibrando e vão formando diferentes partículas, diferentes matérias. Então, tudo que você vê, na verdade, é energia. Toda matéria é, de fato, uma aparência de uma energia condensada. Então, isso a física quântica já explica muito bem há muito tempo. Então, até hoje, né, existe a teoria das cordas, que fala justamente disso, né, que existe essa oscilação e que, dependendo dessa oscilação, da vibração dessas cordas, dessas energias, é que se promove os diferentes tipos de matéria. Então, você, uma televisão, qualquer coisa que você encontre, na verdade ali está cheio de uma energia condensada. E aí o Emmanuel, nesse prefácio, ele fala uma coisa que eu achei sensacional, que ele fala o seguinte, que a partir dessas descobertas, o que é que se pode deduzir? Que o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Olha só, vou repetir. O veículo carnal, ou seja, nosso corpo, eu, você, nós não somos mais que um turbilhão eletrônico, ou seja, energia pura, regido por uma consciência, regido por uma inteligência. Então, apesar de nós sermos extremamente materializados, nós somos energia, e essa energia, ela é regida por a nossa consciência, pela nossa mente, pelo nosso pensamento. E aí a importância de estar explicando tudo isso logo no prefácio,
E o título não é à toa: Raios, Ondas, Mentes e Médiuns. Por que ele coloca, certo? Raios, que seria energia. Ondas capazes, né, de vibrar. As mentes que vibram parecidos, elas podem se encontrar. Certo? Então os médiuns que têm as mentes, certo? Elas podem ter essa ligação com outras mentes que estejam no mesmo estado vibracional ou próximo. Sejam elas mentes encarnadas ou, no caso aqui da mediunidade, mentes também de pessoas desencarnadas. Lá no Livro dos Espíritos, inclusive, existe uma pergunta que, se os espíritos são capazes de nos influenciar. E eles nos respondem que muito mais do que a gente imagina. E como é que eles influenciam a gente? Como é que eles se comunicam com a gente? Através, tá certo? Dessas vibrações que são organicamente organizadas pelo cérebro, mas são organizadas através de pensamentos que se afinizam. E aí você consegue ter essa comunicação. E aí, quando eu digo comunicação, eu não estou falando necessariamente da mediunidade ostensiva. Eu estou falando da capacidade de a gente conseguir, de a gente receber intuições, sugestões, etc. E aí eu sempre lembro de um filme, de um desenho, acho, do Pica-Pau, mas acho que também em outros desenhos também já apareceram isso, que você tem ali, né, um diabinho aqui do lado, né, com um tridente, e você tem aqui um anjinho. Né? Então ele fica querendo fazer o mal, mas depois escuta o outro lado, depois escuta o outro, ele fica naquela dúvida. Então, na verdade, isso aqui são o quê? As sugestões. Na verdade, aquilo existe de fato. Por isso, a necessidade sempre do autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente começa a ter ideias que pode ser que a gente capte e a gente veja que não é nossa, então a gente tem que rever que tipo de ideia é do diabinho, entre aspas, ou é do anjinho também, entre aspas, certo? Então existe essa comunicação, ela é totalmente possível, e quem está na doutrina espírita sabe disso, quem está ainda mais na reunião mediúnica sabe disso. Então, na verdade, sempre houve, né, essa comunicação. Na época dos antigos egípcios, você tinha ali as pitonisas, né, que eram uma espécie de profetas do futuro. Você tinha ali também os oráculos, né, onde quando você queria saber o que ia acontecer, você ia até um oráculo e lá tinha uma pessoa capaz de receber alguns espíritos. Você tinha ali os profetas mesmo, né, eles chamavam, até mesmo aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde esses profetas tinham sim essa mediunidade, as pessoas iam atrás, às vezes, da cura de alguma doença, ou então até mesmo de forma curiosa, para saber sobre o futuro e tudo mais. Ou seja, mas sempre houve, né, essa curiosidade. Só que a gente sabe que não pode ser simplesmente essa curiosidade. A gente sabe da responsabilidade da mediunidade, tá bom? Então, sabendo dessa ligação entre matéria e energia, né? Energia que se transforma em matéria que se transforma em energia, até inclusive uma lei que fala, né, que no mundo, né, nada se perde, tudo se transforma. E tem uma outra frase bem interessante, justamente pensando nessa ligação do Emmanuel, que ele fala o seguinte: todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. E aí ele fala o seguinte, que cada médium com sua mente. Ou seja, o que é que ele está falando? Cada médium com sua mente. Que tipo
de pensamento que você está vibrando? O que é que você está fazendo com o seu pensamento? Certo? Todos nós somos médios. Eu quero deixar isso bem claro. Depois eu vou adentrar um pouco mais sobre o médium ostensivo. Mas todos nós somos médios. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos, temos a consciência. Então, a gente é capaz, como eu falei, de receber essas comunicações mais ou menos ostensivas. Então, a pergunta é, que tipo de pensamento, que tipo de vibração você está emitindo para o cosmos, para a natureza? Que tipo de pessoas com as quais você quer ligar? Com quais espíritos você pretende se afinizar? E aí não entra só a questão do pensamento, mas também a questão das atitudes, questão do agir. Quais são as atitudes? Porque às vezes você pode falar uma coisa e agir de forma totalmente diferente. Você quer benesses, mas não age para que essas benesses cheguem de forma meritória para você. Então a pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim é: como é que anda seu pensamento? Como está a sua casa mental? Que tipo de pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados, você quer que esteja ali com você? Certo? É uma das grandes indagações. Então, quando ele fala que somos médiuns e que cada médium com sua mente, ele também quer fazer uma analogia, inclusive, né, na verdade, ao que ele fala o seguinte, né, ao que Jesus fala: a cada qual segundo as suas obras. Porque, de acordo com as nossas obras, nós vamos receber, digamos assim, as benesses ou a corrigenda. Da mesma forma, são os pensamentos. Então, o pensamento, ele é a base de tudo. A mente é a base de tudo. Tanto é que existe um capítulo, acho que no capítulo 2, onde o Albério, que faz uma palestra sobre a mediunidade, ele tem uma frase também que complementa tudo isso que eu falei, que é o seguinte: a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E aí você pode se perguntar, certo, mas é a base de todos os fenômenos, mas como é que está? Por que ela é a base? Porque na hora da comunicação, certo, é a mente do espírito que se afiniza à sua mente. A gente sabe mais aprofundadamente, né, que existe depois uma ligação perispiritual, mas começa primeiro com uma ligação de vibração, uma ligação vibracional. É isso que acontece em um primeiro momento. Então ela é a base de toda essa parte de comunicação mediúnica, essa sintonia. Então, quando você vai, por exemplo, para uma reunião mediúnica, você tem que se perguntar, né, qual é o seu propósito da reunião. Porque se você tiver com um propósito de amor, se você tiver com um propósito de querer, né, dar a sua pequena parte, mas importante parte, porque se nós não fôssemos importantes, nós não estaríamos ali, não teriam nos dado essa oportunidade, né, não nos teriam concedido essa possibilidade de poder ajudar aqueles que mais precisam. Eu sei que nós somos a parte, digamos, entre aspas, menos importante, mas nós somos também, ao meu ver, fundamentais, né? A partir do momento que a gente está ali com amor e com a vontade de ajudar, de assistir, doando a nossa inteligência, doando o nosso tempo, doando a nossa energia para que tudo ocorra da melhor maneira possível. A gente sabe que é importante a nossa energia, que é uma energia mais pesada, que serve, digamos, como intermediário entre a energia da espiritualidade superior e aquela energia mais, digamos, condensada, né, com uma vibração um pouco mais
inferiorizada daqueles que muitas vezes vão comunicar através dos médiuns. Então, é necessário que se tenha muito cuidado sobre o propósito. Por quê? Porque quando você está com esse propósito, tudo há de ocorrer de uma forma muito mais tranquila. O socorro espiritual, ele ocorre de uma forma muito melhor. E aí você vai conseguir, né, fazer essa comunicação de uma forma em que haja realmente uma assertividade e que haja uma possibilidade de consolo, de explanação, de conformação, certo? Que o dialogador possa dar para esse espírito. Então, que a gente seja sempre muito humilde, que nós possamos chegar nas reuniões mediúnicas, e isso aí eu estou falando de todos aqueles que chegam nas reuniões mediúnicas, de forma muito amorosa, sabendo que você está ali para ajudar e que o objetivo principal não é você estar simplesmente, você não se sentir orgulhoso, o objetivo principal é assistir, atender às necessidades do irmão. Irmão que está ali, às vezes, há muitos anos, à procura de uma palavra consoladora, que por algum motivo ele não conseguiu ouvir, visto que ninguém também deixa de receber essas palavras. Só que às vezes o estado vibracional dele é tão pequeno, está tão inferiorizado, que ele não consegue nem, apesar de estar, mas ele não consegue nem perceber ali os espíritos que querem lhe ajudar. E nós estamos ali. Então, é importante esse sentimento de humildade. Aquele que é orgulhoso, que acha que é a principal peça, ele tende realmente, na verdade, a atrapalhar ali a reunião. Por quê? Porque a partir do momento que os espíritos veem que o principal objetivo dele, né, é se digamos assim, né, vangloriar, então ele é energeticamente ali, ele vai ser, digamos assim, blindado para que a reunião possa, né, ocorrer da melhor maneira possível. E aí a pergunta é, se a pessoa está ali de forma egoística ou de forma orgulhosa, que tipo de espírito, né, que vai se manifestar nessas reuniões? Na verdade, será que vão se manifestar realmente espíritos? Você vai ser apoiado, na verdade, por espíritos benfeitores? Ou será que você vai ser apoiado por espíritos zombeteiros, espíritos que, na verdade, gostam de brincar, né, de vingança? Ou seja, será que tipo de espírito que você quer ser apoiado ali? Tá certo? E se você chega de uma forma mais tranquila, você chega de forma mais amorosa, com o propósito realmente da caridade, de ajudar, você vai, ao invés de ser apoiado por esses espíritos inferiores, você vai, na verdade, muito provavelmente receber, né? Ou seja, manifestar, na verdade, esses espíritos inferiores. Mas agora, não como mentores, como apoiadores, mas sim como espíritos e criaturas extremamente necessitadas. Então, quando você vê alguns médiuns que só recebem espíritos superiores, você tem que falar para essa pessoa tomar muito cuidado, porque o principal objetivo da reunião mediúnica é assistir aos espíritos necessitados. Então, se você não recebe esses espíritos necessitados, se você está sempre recebendo espíritos superiores, mensagens muito bonitas, se você tem sempre esse tipo de médium, então provavelmente você está sendo enganado. Você pode estar sendo, inclusive, obsidiado, porque apesar de também poder receber esse tipo de mensagem, o principal objetivo, como eu falo, é atender às necessidades daqueles espíritos, daquelas criaturas mais infelizes. E aí encontramos uma série de
digamos, espíritos de todas as formas que precisam da nossa ajuda. Então, que a gente possa, então, ficar também muito ligado na reunião, que a gente possa fazer o comentário final da reunião e fazer o crivo das comunicações. Por isso que é importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas que têm uma dificuldade ou acham que não devem falar da reunião mediúnica porque o espírito ainda pode estar na sala, né, pode ouvir, como se ali fosse uma intromissão nas suas dores ou algo do tipo. Acontece que ali é uma equipe mediúnica, ali é uma equipe em que todos também precisam aprender. É uma equipe que é necessário a comunhão de conhecimento, a comunhão de tudo também que aconteceu ali, para que possam aprender juntos, inclusive para que possam também rezar, orar por aquele espírito que se comunicou. Então, e mais ainda, como eu falei, é tão importante também para que se possa observar, e quanto mais pessoas nesse sentido, melhor, se a reunião está tendo a qualidade que se espera, né? E aí, quando eu digo qualidade, eu estou falando realmente de qualidade de comunicação, que tipo de comunicação e que tipo de diálogo e coisas dessa forma. Então é muito importante, nesse caso, a necessidade, então, do estudo, certo? E do asserenamento, do equilíbrio. Nesse livro, no Domínios da Mediunidade, no capítulo 2, tem um objeto que é muito interessante, onde o Aulus, né, porque na verdade o que acontece? Esse livro mostra dois espíritos, basicamente, que é o André Luiz e o Hilário, que são espíritos que vão receber, serão instruídos por Aulus. Aulus é um espírito que já tem muito conhecimento da complexidade mediúnica. Ele, quando na última reencarnação, antes desse livro, ele teve contato, inclusive, com os postulados da doutrina e, obviamente, continuou estudando essa complexidade mediúnica no plano espiritual. E Aulus começou, então, a instruir tanto Hilário quanto André Luiz. E, para isso, ele levou os dois a várias situações de práticas mediúnicas, como eu falei, tanto dentro da casa como fora da casa. E no capítulo 2, ele mostra, inclusive é o nome do livro, do título também, do capítulo, o psicoscópio. O que é o psicoscópio? Ele é uma espécie de óculos que, ao usá-lo, você consegue, digamos, de uma forma, auscultar a alma. Você consegue ver a energia das pessoas que estão ali dentro da reunião mediúnica. Então, através do psicoscópio, eles conseguem ver como é que aquela pessoa se encontra, se ela está equilibrada, se ela está serenada, se ela está apta à reunião, se ela não está, o que é que ela está pensando, qual o nível de pensamento daquela reunião, certo? Ele colocou no livro, dentro da reunião mediúnica, que tinham 10 pessoas, mas na verdade pode ser utilizado fora da reunião também. E o Hilário e o André Luiz ficaram realmente muito curiosos, né, ao verem que naquele caso específico, realmente todos ali estavam aptos naquele momento a continuar, a iniciar e continuar a reunião, porque estavam realmente ali asserenados, equilibrados, prontos para a caridade, prontos para a assistência. E aí, como eu falei, quando tem alguém que não está afinizado com o grupo, há uma blindagem energética.
o trabalho pode transcorrer, só que, obviamente, ao blindar aquela pessoa que não está afinizada, que às vezes está com o pensamento longe, e isso, de uma certa forma, é normal, nós somos imperfeitos, temos vários problemas, mas, ao blindar, não deixa de ser uma perca de energia, é uma perda de energia, certo? Então, até nisso é interessante. Se você não se encontra bem, seja organicamente, fisicamente, mentalmente, é interessante que você talvez não participe da reunião de forma tão atuante na mesa. Talvez seja interessante ficar numa sala ao lado, na assistência, numa segunda corrente, quem sabe, mas participar da reunião. É necessário que você esteja extremamente concentrado para que não haja nenhum ruído energético nesse trabalho e que o trabalho possa se desenvolver da melhor forma possível. E entre outros capítulos, ele vai colocando aqui, na verdade são 30 capítulos, e ele coloca em vários fatores, né, em várias situações aqui da reunião mediúnica. Eu vou ler aqui para vocês, por exemplo. Ele fala sobre os tipos de psicofonia, sobre obsessão, sonambulismo, né? Fala sobre os passes durante a reunião mediúnica, fala sobre psicometria, fascinação, enfim, coisas, certo? Que basicamente estão todas ali no livro dos médiuns. E é interessante também eu tocar nesse assunto, porque o livro Nos Domínios da Mediunidade é um livro excelente, onde ele coloca, através de exemplos muito, digamos, comuns e reais e próximos a nós, todas essas situações da mediunidade. Porém, nenhum livro é melhor ou mais, digamos, aprofundado do que o livro dos médiuns. Deixar isso bem claro. Eu vejo, às vezes, muitos espíritas, que já leram toda a coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, João de Ângelo, Leon Denis, e, claro, isso é maravilhoso, porque qualquer conhecimento, ele é sempre, devemos valorizar e é sempre muito bom. Porém, nós não devemos esquecer das obras básicas, e nada melhor do que estudar o livro dos médiuns para entender, né, a mediunidade de uma forma mais profunda. E aí sim, complementar com algumas obras como essas do André Luiz, né, que falam muito da pátria espiritual e fala muito sobre mediunidade. Alguns mais específicos, como esse, Mecanismos da Mediunidade, e outros talvez não tão específicos, mas que sempre são abordados, sempre abordam esse tema. E durante o livro, né, ele vai falando então de várias e várias situações, mas ele também deixa sempre muito claro essa, independente da situação, independente do grau de conhecimento do médium, porque assim, o que é que acontece? O médium somos todos nós, alguns mais ostensivos e todos menos ostensivos, e está presente em todas as classes sociais, em todos os países, tá bom? Em todas as crenças religiosas, não importa. É um atributo, né, um dom, digamos, do espírito, e isso pode ocorrer a qualquer momento, com qualquer pessoa, e independente das classes social, da raça, seja lá do que for, não existe isso, certo? E até o Evangelho nos fala muito bem disso, né? Que existem doentes em todas as partes do mundo, e a mediunidade é uma forma, né? É um dos dons que você tem, um dos talentos que todos nós temos, uns mais ostensivos, na verdade, se curar. Porque a gente vê muitas vezes o médium como um ser diferente. A gente vê o médium muitas vezes como uma pessoa especial. E na verdade ela é uma pessoa
realmente tão especial como qualquer um. E muitas vezes eles estão ali como missionários. E não necessariamente eles têm que ser espíritas, certo? É claro que o espiritismo, ele é capaz de explicar muitas coisas. E eu acredito que quando as pessoas tiverem um conhecimento maior da equipagem mediúnica e do que pode, né, ser feito de bom com a mediunidade, digo, e falo não só para você que é médium, mas para a sociedade em geral, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, acredito que as coisas vão começar a ficar mais simples, né? Por quê? Olha só, quando eu digo assim que a mediunidade é pelo melhoramento geral da sociedade, porque você imagina como é que foi feito o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Foi através da mediunidade, né? De pessoas comuns, certo? Aliás, dos espíritos superiores, através, né, por pessoas comuns, certo? Muitas obras, inclusive essa, foram psicografadas, tá bom? Através da mediunidade. E obviamente que ao se falar de amor, ao se falar de caridade, ao se falar de Jesus, ao se falar de cristianismo, não tem como você não tocar as pessoas, não tem como não tornar um mundo melhor. Por isso que quando as pessoas começarem a entender a mediunidade como uma possibilidade real de melhoramento, não só seu, mas melhoramento da sociedade, eu acredito que essa mediunidade pode ser realmente um diferencial para o nosso futuro, né? O futuro é do espírito. Então, quanto mais a gente colocar nas pessoas que o espírito, né, é que sobrevive e que existe essa comunicação e que nós devemos usar essa comunicação para progredir moralmente, intelectualmente, obviamente nós vamos fazer também um mundo melhor. Por quê? Que Deus nos dá essa oportunidade? Porque nós ainda somos muito doentes, certo? É como ele fala, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, a partir do momento que eles nos dão essa possibilidade, por que não desenvolver? E aí, o desenvolvimento mediúnico, ele parte também do pressuposto, certo? De estudo, tá bom? De bastante estudo, para que você possa equilibrar. Porque assim, você só vai conseguir equilibrar seus pensamentos e equilibrar suas ações dentro ali da reunião mediúnica se você tiver conhecimento. E esse conhecimento, ele é dado através principalmente da doutrina espírita. Então, como é que você vai conseguir ajudar aos outros e também ajudar a si mesmo se você não estuda, se você não tem conhecimento, né, sobre o processo mediúnico? E aí eu vejo às vezes muitos médiuns fugindo, espíritas inclusive, né, fugindo dessa responsabilidade. Só que eles esquecem que se ele tem, digamos, essa faculdade um pouco mais ostensiva, é porque existe um compromisso para isso, existe um porquê, existe uma missão ali atrás. E ele está simplesmente desfazendo, né? Ele está rompendo essa missão. E se duvidar, e muito provavelmente, ele pediu para que ele viesse com essa missão ao encarnar, né? E aí quando chega aqui para, digamos, passar pelas provas e passar pelas expiações da mediunidade, ele acaba simplesmente esquecendo ou dando um passo para trás. E aí vai ter que retornar, e muitas vezes em provas e expiações um pouco mais penosas, para poder começar ou terminar o trabalho que ele não iniciou ou não terminou de forma, digamos, satisfatória. Então, a mediunidade, ela tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem trabalhada,
E também não adianta o conhecimento, não adianta todo o estudo, se você não tiver no seu coração bem, digamos, tatuado a palavra caridade, a palavra amor. Porque é isso que diferencia o bom médio do mau médio, certo? O bom médio não é aquele que recebe comunicações à torta e à direito. O bom médio é aquele que faz o seu trabalho mediúnico de forma amorosa, de coração. Ele sabe que ele está ali para ajudar, ele sabe que está ali para ser um co-criador de um mundo melhor naquele momento, um co-criador de um mundo melhor para o futuro. Ele está ali para assistir aqueles que mais precisam, assim como ele também é assistido, assim como ele também foi assistido, assim como todos nós. Eu sempre falo que eu, com certeza, já fui um desses espíritos aí que pediu ajuda nas reuniões mediúnicas, e devo pedir, né, depois do meu desencarne também, devido à minha inferioridade e tal. E aí você se pergunta, que tipo de espírito, com qual espírito você gostaria de conversar? Se fosse você ali, você queria conversar com um médium que não fosse equilibrado, que não fosse sereno? Você gostaria de conversar com um dialogador desequilibrado, né? Não, claro que não. Então que nós tenhamos responsabilidade. Se nós estamos ali no trabalho, então que nós tenhamos esse compromisso de agir com amor, agir com fé em Deus e agir com a esperança de que aquele irmão ali vai ser assistido. Na verdade, a partir do momento que ele está ali, ele já está sendo, mas que ele possa realmente, digamos assim, fazer com que a espiritualidade possa trabalhar nele de uma forma mais intensa. Olha só, boa pergunta, Sueli. Você perguntou, eu sou médium somente na sala mediúnica? Não, né? Foi bem lembrado, né? E a gente é médium, na verdade, em todos os setores da nossa vida. Nós somos 24 horas por dia, aí como está falando nosso amigo. E é interessante isso, por quê? Porque se eu sou médium, né, e aí agora estou falando médium de uma forma geral, não apenas o médium ostensivo, mas todas aquelas pessoas, e eu posso talvez especificar aquelas que vão passar lá mediúnica, eu sou acompanhado, né? Então a minha vibração mental, as minhas atitudes, elas são, digamos assim, chamadoras de espíritos, né, que possam se afinizar com a gente. E a partir do momento que a gente entra ali naquela sala mediúnica, a gente entra também com esses espíritos, certo? Então, eu sempre falo assim, mas eu só ando, mesmo fazendo bem, pensando bem, eu sinto que eu sou um médium que só ando com espíritos doentes e espíritos agressivos, aquela coisa toda. Eu digo, olha, é bom isso, é bom, sabe por quê? Porque quando você adentra na sala mediúnica, você está trazendo eles também para receber toda aquela assistência, certo? Você está trazendo ele também para receber todos aqueles ensinamentos, aquele conhecimento, porque quando você fala com um espírito, na verdade você está falando não com aquele espírito somente, mas está falando com todo digamos assim, um conjunto de espíritos com problemas ali parecidos. Você fala aqui na reunião mediúnica, mas existem aparelhos, né, que vão amplificar ali, na verdade, todo o centro espírita e todos aqueles espíritos que estão ali presentes, são espíritos encarnados, mas principalmente ali os desencarnados. Então nós não somos apenas médiuns na sala mediúnica. Na verdade, nós passamos pouco tempo na sala mediúnica. Nós devemos equilibrar a nossa mediunidade mesmo no dia a dia, fora,
Por quê? Porque é ali que nós vamos ter a capacidade de exercitar a nossa caridade, o nosso amor, e que nós possamos estar bem acompanhados para receber as boas sugestões daqueles espíritos superiores ou dos espíritos, né, que nos querem bem. Então foi uma excelente lembrança, Sueli. E obviamente que sendo uma boa pessoa, um bom médium, fora você vai chegar também na sala mediúnica muito mais equilibrado, muito mais asserenado, tá bom? Então assim, nosso tempo já se esgotou. Falei muito aqui sobre reuniões mediúnicas. Na verdade, foi uma compilação do que a obra ela nos fala. Eu não tinha como falar aqui sobre, né, um resumo de 30 capítulos, certo? Até porque eram basicamente 30 situações diferentes. Mas eu achei importante e também achei que fosse comum entre os capítulos todo esse processo, né, da energia, das mentes, dos médiuns, do amor, da caridade, do desejo sincero de ajudar, de assistir aqueles mais necessitados. Então eu acabei falando um pouco sobre algumas características que o médium deve tomar cuidado, tanto fora como dentro da reunião mediúnica. Lembrando que todos nós somos médiuns, uns mais ou menos ostensivos. Então, que nós possamos, então, melhorar, que nós possamos, então, fazer com que nossos pensamentos tenham vibrações melhores para poder receber essas sugestões e que nós possamos ter a capacidade de ajudar aqueles que mais precisam, assim como nós sempre somos ajudados, né? Então é uma corrente, ajudamos aqui e seremos ajudados ali, tá bom? Então vamos parar aqui um pouquinho para fazer a nossa oração final, para encerrarmos nossos trabalhos. Então quem quiser fechar os olhos, vamos agradecer a Deus mais esta oportunidade de trabalho, agradecer por essa doutrina que nos explica sobre essa faculdade tão importante, que na verdade deve só aumentar devido ao nosso aprimoramento moral, e que nós consigamos sempre fazer da melhor maneira possível essas comunicações, essas conversas, essas assistências àqueles espíritos mais infelizes que tanto necessitam de ajuda. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de poder ajudá-los, mesmo não sendo médios ostensivos, mas podemos ajudá-los através das nossas vibrações, das nossas orações, das nossas preces. Então agora damos fim ao nosso trabalho de hoje, que possamos sempre refletir cada vez mais nas nossas atitudes e pensamentos, para que sejamos felizes contigo. Que assim seja. Meus amigos, então fica então aí essa pequena palestra, essa pequena conversa e a dica, né? Nos domínios da mediunidade tem muita coisa interessante que quem já leu, leia de novo, e quem não leu é uma ótima oportunidade para começar a ler aí, tá bom? Até mais, até a próxima.